Voz do Trabalhador, mais um programa. Começamos, Voz do Trabalhador. Queria agradecer já logo o Bianchi aqui, meu cenário maravilhoso. Isso quer dizer que nós conseguimos aí mais um espaço, eu entendo assim, né? E que o programa está sendo bem acolhido aí pelos trabalhadores, a gente tem conseguido passar mensagens, né? E não é sozinha. Aqui a gente tem um grupo que trabalha junto, o Alessandro, a Ju, a família Albuquerque aqui que trabalha na produção, o Marquito que faz todo o meu make-up aqui, dá uma geral, a Carmen Stefanos que tem cedido aí toda a nossa roupa, porque cada hora é um programa, a gente tem que estar bem, né, para apresentar o programa. E nós temos tido essa felicidade de poder estar aqui, né, com esse programa, né, que virou realidade. Eu já tinha feito aí várias lives, várias participações. Eu comecei aqui, gente, né, fazendo quadro com o Faccioli, fazendo quadro com a Roberta, participando em tudo que era que tivesse sobre a área trabalhista para falar. E o Bianchi falou, Thelma, vamos fazer aí Voz do Trabalhador, vamos ver como que funciona. Vai pegando umas pessoas, sindicalista, trabalhador, traz aí, vamos ver como é que fica. E aí ficou, gente, como diz o pessoal, colou, né, Washington, graças a Deus, estamos aqui. O Washington já é meu parceiro aqui no programa, ele está sempre por aqui com a gente, né? Conhece um pouco já da minha história, a gente tem participado de tudo que é bancada trabalhista, a gente está lá. Verdade. E a gente quer falar muito aí do direito do trabalho, muito atacado hoje, né? Principalmente, né, Washington, nessa questão de empreendedorismo e tudo. Mas, para quem não conhece, eu vou apresentar, né? Nem precisa mais de apresentação. Esse aqui é o Washington Vicente, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. Vou para a Baixada Santista porque ele é grande. Verdade. Né, das 9 cidades, estamos em 8. Nossa base territorial é 8 cidades. 8 cidades, e são mais de... São mais de 60 mil trabalhadores na nossa base territorial. É isso aí. Então, quer dizer, ele dá um recado aí para muita gente, né, Washington? Verdade. E hoje, Washington, a gente tem assistido, né, frequente, o nosso governo passado, com certeza, queria acabar com tudo que fosse relação de trabalho, direito do trabalho, mas nós sobrevivemos, né? Pegamos aí agora esse novo governo, que já tem uma flexibilidade, que já dá para dialogar. Mas essa questão de empreendedorismo, Washington, você vê, de todo mundo, já pensou todo mundo montar uma loja, como é que vai ser o comércio, Washington? É verdade, o empreendedorismo, na verdade, ele foi criado para aquele trabalhador informal que tinha uma banquinha de cachorro-quente, um carrinho de milho, né, na qual, quando ele chegasse na sua idade de aposentadoria, pudesse ter sua aposentadoria gratuita. Mas aí, de empreendedorismo virou empejotorismo, pejotizou tudo. Hoje, ninguém quer assumir o trabalhador. Ele acaba criando a sua própria empresa, o seu CNPJ, vira o tal MEI, né? E começa a prestar um serviço, entre aspas, com comando, com jornada específica, que é a jornada de qualquer trabalhador. Sim. Então, assim, na verdade... E não é nada empreendedor, digamos, né, Washington? Na verdade, assim, sempre diz, né? Nada se cria e tudo se copia, né? Porque adora copiar as coisas de fora, né? Estados Unidos ganha por hora, aqui tem que ser jornada. Tudo bem, paga o salário dos Estados Unidos, a gente trabalha por hora tranquilo, né? Paga em euro, paga... Recentemente nós vimos uma discussão de um deputado dizendo que o Brasil tinha que ser igual ao Japão, jornada exaustiva. Pode ter certeza que aquele deputado nunca bateu um prego, né? Nunca bateu um prego. Então, quer dizer, é complicado, né? Então, assim, a pejotização, ela atrapalhou bastante o mercado de trabalho. No comércio, doutora Thelma, é mais difícil. Tentam, mas é muito mais difícil. Mas começou primeiramente nos bancos, né? Sim. Hoje, assim, o trabalhador bancário, a categoria bancária, ela... Extinta. Praticamente extinta, né? Praticamente extinta. Começou com a automação,
com os caixas eletrônicos, agora o gerente ele tem que prestar um serviço, ele não é um funcionário propriamente dito do banco, todo mundo diz que está de greve, mas eles estão trabalhando lá dentro na parte administrativa, quem sofre é o trabalhador que precisa do banco, é o munícipe que precisa do banco, esses têm prejuízo porque o banco não abre, principalmente a categoria bancária que é dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Isso ainda se torna muito mais difícil. Hoje você vê que quase não tem mais concurso público para esse tipo de trabalho, né, bancário. Sim. É muito difícil. Nossa, é verdade. E à medida do positivo que vai aposentando, vai acabando. Então, assim, é um problema muito sério a questão de pejotização, né? Eu acho legal a gente criar um mecanismo na qual a pessoa tem a condição. A gente anda muito pelos centros, né? E você vê muitas vezes lojas grandes, né? Abertas ali com trabalhadores. E você também vê aqueles micro na frente, as barraquinhas ali na frente das grandes lojas, né? Que nesse empreendedorismo. Você acha que isso aí também dá uma, digamos, é uma concorrência desleal ou leal? Bom, primeiramente, normalmente a regra é que vamos dizer aqui, o ambulante camelô, sim, né? O produto que ele venda, quando ele adquire aquele ponto, porque ele é regularizado pela prefeitura, o ponto, ele não pode vender o produto que a loja que ele está em frente vende. Então, normalmente é para diferenciar. Mas esse não é o problema. Eu acho que inclusive, vou dizer eu, na época da Arapuã, que nós tínhamos um rapaz que tinha a sua barraquinha lá, de uma certa forma ele servia como nosso segurança, né? Qualquer sinistro, né? Normalmente ali no centro de Santos era muito movimentado, os furtos eram muito grandes, você abaixava a porta quase um palmo e o cidadão conseguia passar pelaquele espaço, então ele servia até como um olheiro para a gente. E eu acredito que hoje continua da mesma forma. Esses dias eu fui lá no centro e uma grande rede fechou a loja lá do centro. Eu perguntei para quem? O rapaz da barraquinha. Eu falei, escuta, fechou mesmo? Ele que me deu a certeza que o estabelecimento havia fechado, porque até então não espalhou, né, que a loja ia encerrar as atividades. Melhor que os trabalhadores foram redistribuídos, então menos ruim. Mas é mais um mercado de trabalho que se fecha, né? Então, essas dificuldades aí que eu acredito que a pejotização, ou esse empreendedor disfarçado, pode atrapalhar um pouquinho ou muito no mercado de trabalho. Mas sim, o governo já andou entrando algumas medidas, né, na qual o próprio profissional do direito não pode ser um microempreendedor. Eles inventam de tudo. Então, assim, vai se criando um mecanismo e vai se desdobrando para proteger exatamente o mercado de trabalho. Que é difícil proteger aí a mão de obra. Nossa Senhora. A concorrência, ela é grande também, né? O Washington, a gente vê aí um mercado que ele exige muito e não oferece nada, né? Principalmente, acho que na área do comércio. Eles falam, eles querem um currículo assim e o salário. Washington, como que essas negociações coletivas, esses acordos coletivos, por quê? Você vê muitas vezes um salário que é 2.000 para começar, mas tem que ter comissão, ele tem que trabalhar lá sem horário para ir para casa, é o que a gente vê principalmente aí, né, em final de ano. Vamos colocar final de ano, que aí é aquela jornada assim espetacular. Como funciona? Doutora, na verdade, esse salário, a convenção coletiva, ela é mais protetiva no coletivo, né? Porque ela é generalizada para todas as categorias, né? Então, assim, normalmente, final de ano, na própria convenção coletiva, tem uma cláusula específica para final de ano, porém, nada abusiva, dentro dos parâmetros da lei. Jornada de hora extra, no máximo 2, conforme a lei. A própria categoria de comerciário, que tem uma lei própria, diz que para trabalhar 6 horas tem que ter turno, ou é 8 horas, ou é 6 horas em turnos de revezamento. Então, tudo isso a gente negocia e tenta manter o maior benefício para o trabalhador.
Tanto é que no dia 24 de dezembro tem uma cláusula específica na qual o estabelecimento tem que encerrar suas atividades às 18 horas. Mas você concorda que tem estabelecimento que consegue encerrar às 18 horas, mas a alimentação, às vezes o trabalhador só consegue comprar aos 44 do segundo tempo. É quando ele identifica que sobrou algo para ele, porque ele pode comprar lá seu Chester, seu pernil, sua champanhe, sua bebida, para confraternizar com a família. Então, lá está dizendo que se ele passar da jornada estabelecida, tem uma multa punitiva para cada trabalhador e voltada para o trabalhador, né? Agora, a convenção coletiva, ela é aquela, para o trabalhador que não conhece, na qual o sindicato econômico negocia as atrativas com o sindicato laboral, no caso que é os sindicatos comerciários. Quando se trata de campanha salarial, negociação salarial, olha, eu acho que se colocasse, vamos supor assim, acho que não querendo menosprezar, mas o que o empresário em si chora era mais do que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, de tanto água, porque nunca tá bom para o empresário. Quando a inflação tá alta, tá ruim porque tá alta, e quando tá baixa, tá ruim porque a economia normalmente ela fica patinando. Saiu agora o INPC, data base de maio, 3,34. É uma inflação teoricamente baixa. Para quem já teve 11% recentemente, há quase 3 anos atrás, é uma inflação baixa. Então, é o momento da negociação de ganho real. Só que para o empresário, ele diz que não consegue dar um aumento real, porque se a inflação está baixa, é porque o comércio não desenvolveu. E quando a inflação está alta, no caso de 2 dígitos, ele não consegue, porque 2 dígitos afeta muito no negócio deles. Então, é uma situação super difícil. O nosso dirigente que esteve aqui até falou, você pega a rede de supermercado. Nós representamos rede de supermercado na qual o supermercado não dá a cesta básica. Já viu isso? A própria rede de alimentação não fornece como benefício a cesta básica para o trabalhador. Então o que a gente faz na negociação é exatamente esse equilíbrio. Se você não consegue melhorar a questão econômica, que é salário, melhora a condição de benefício, porque também é dinheiro. Se eu recebo uma cesta básica, o meu salário sobra para outros proventos que não seja alimentação, porque eu já recebo. Então, é essa negociação que o sindicato massivamente faz nas negociações com o patronal. Fora as condições sociais, né? As condições sociais, elas são muito importantes. A nossa convenção é uma falta ao mês para que a mãe possa levar seu filho menor ao médico, ou para ele, se caso ele ficar internado, ela tem 15 dias de acompanhamento na internação, questão de falecimento, são coisas muito sérias. O Washington, querido, vamos dar um break. O Washington agora disparou, falou na negociação coletiva, são vários pleitos, mas olha, no próximo bloco a gente vai explicar melhor, porque ficou um pouquinho, digamos, complicadinho, mas vamos descomplicar. Vamos descomplicar aí. Tá? Toma um cafezinho e a gente já volta. Eu sou Renata Queiroga e convido vocês a assistir o programa Empreenda Mais aqui na Tati Band Litoral em novo horário. Todos os sábados às 9h30 da manhã. Espero vocês. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan. Em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Espécie relativamente grande, a gralha azul chega a ter 39 centímetros de altura. Dona de um azul reluzente com cabeça, pescoço e peito negro, tem as penas da fronte arrepiadas, bico forte e cauda comprida. Vive na mata e gosta de se reunir em bandos nos pinheiros, que ajuda a replantar. A ave é um símbolo protegido por lei e também simboliza a beleza e a força da nossa gente, deixando belos frutos por onde passa. Se você quer ficar bem informado a respeito do maior porto da América Latina, tem que assistir nesse sábado o nosso Porto e Baixada. Muitas histórias, curiosidades e informações para você ficar por dentro de tudo. Ecoporto Santos.
Ecoporto é mais Porto. Voz do Trabalhador. Voltamos aqui com Washington e a gente está aqui falando, Washington, vamos deixar mais claro para as pessoas entenderem. A negociação coletiva, ela é feita entre o sindicato dos empregados, ao qual você é o presidente, e ele, gente, eu estou surpresa com a evolução do Washington aqui, porque ele está usando termos que, olha, eu vou ter que pegar o dicionário daqui a pouco. E também o patronal, então eles estão tentando negociar, tem os acordos, que é o sindicato com só uma empresa, tudo bem, a vigência dele aí é por 1 ano a 2 anos, né, dependendo aí do que for entabulado entre as partes. E agora, a negociação, como a gente está falando, né, entre os sindicatos, né, o patronal, esse você encontra muitas dificuldades. Né, Washington, é o que você está dizendo. Para dar R$1 ali a mais, digamos que são gladiadores. São os gladiadores ali na mesa redonda, como diria o nosso mestre, não é bem aquela mesa redonda, mas vamos dizer ali que vocês estão se degladiando e para você poder buscar um reajuste melhor para as categorias. Agora eu te pergunto, então ali você enfrenta dificuldades, porque é o sindicato patronal. Quando você sai do sindicato patronal e vai direto lá na empresa, fechar esses acordos porque você consegue, é mais fácil? Normalmente sim, porque os acordos coletivos, assim como você falou, é o interesse da empresa. São as particularidades na qual não abrange dentro da convenção coletiva. Mas assim, eu particularmente, eu sou uma pessoa do diálogo, então eu estou tentando, eu estou no 2º ano como presidente, então estou querendo quebrar esse paradigma de luta, briga, discussão. Não é fácil, né? Mas dentro da negociação do acordo coletivo eu estou tentando ser mais evoluído, vamos dizer assim, como ser humano. Eu não falei, gente, esse presidente, ele está acompanhando aí o que nós chamamos hoje até de comply. Você precisa mesmo dessa metodologia de poder, né? Porque já acabou também, né? Essa questão de sindicatos, sei lá, da época pré-histórica, que chega lá, quebrando, brigando. Isso aí é coisa de baderneiro. Sim. E ninguém aqui hoje, sindicato, muitas vezes as pessoas, elas fogem e se distanciam dos sindicatos porque elas veem eles como baderneiro, tá de vermelho, quer briga, enfim. Mas você tem que entender que os sindicatos têm um papel importante, embora hoje ele seja muito marginalizado, até acho que por esse passado, por essas histórias que foram de lutas, mas lutas quando se precisou, lutas legítimas e que foram várias vitórias obtidas justamente para beneficiar o trabalhador. Hoje, o Washington tem esse privilégio, né, o Washington de estar sendo um presidente de um sindicato, um dos maiores aí, né, do Brasil, e ele pode negociar, ele pode democraticamente, né, conversar, digamos até civilizadamente, como tem que ser hoje, né? Porque se a gente vive numa democracia, a gente tem que sentar e tentar conversar e todos chegarem num denominador comum, que não é muito fácil, porque as empresas, infelizmente, sempre têm o capital na mão e é muito difícil ali negociar, né, Washington? Porque assim, a empresa existe por um motivo, dar lucro, ponto. Sim. A empresa também não quer prejudicar o trabalhador, seja ele na questão de salário, como na questão da pessoa humana propriamente dita. O nosso sindicato, esse ano, completa 101 anos de existência, de fundação. Então, é muita história, é muito trabalho em prol do trabalhador. Mas uma diferença muito grande em relação à convenção coletiva e o acordo coletivo é que a convenção coletiva, ela baliza o piso salarial desse trabalhador maior do que o salário mínimo, porque se ele não tiver um piso salarial, ele vai ficar à mercê ou do salário mínimo nacional ou do salário mínimo estadual, que hoje tem uma discrepância até razoavelmente boa. Hoje dá 1.650. O nacional está 1.412. 1.412 e o 1.650. É uma diferença boa, né? E só que o estadual
levou anos aí para ter essa correção de salário. Então, já o mínimo não. O mínimo, você tem a correção inflacionária e agora dentro da política da valorização do salário mínimo. Então, a gente não pode balizar pelo salário do Estado, porque de repente ele pode congelar lá e aí o trabalhador tem problema. E o acordo coletivo é exatamente aquelas necessidades entre a empresa, o que a empresa precisa para que ela desenvolva algum trabalho, ou seja ela de benefício pecúneo para o trabalhador, ou pode ser social, como uma cesta básica, uma alimentação, um prêmio diferenciado. Então, assim, o PL, acordo, né? o acordo, PLzinha. tradicionalmente o acordo é muito mais fácil, que na verdade, é um diálogo que acontece. Sim. A convenção coletiva é uma discussão. Então, o acordo é muito mais benéfico, tanto para a empresa quanto para o sindicato, porque são situações diferenciadas. E o que é legal dentro do acordo coletivo, que você consegue falar com o trabalhador, porque se eu vou fazer o acordo coletivo, por lei eu sou obrigado a fazer uma assembleia, porque eu posso até discutir valores, condições, tal, mas quem dá o ok é o trabalhador. Essa é a legitimidade de um sindicato, fazer com que a própria classe queira ou não um benefício. Recentemente, uma grande empresa nos pediu, ela queria dar um prêmio de assiduidade. Ou seja, o trabalhador que não faltar, o trabalhador que não tiver falta, recebe 4% a mais referente ao piso no seu salário. 4%. Ou seja, praticamente o índice inflacionário. Hoje. É óbvio que o trabalhador vai aceitar, mas nós não podemos falar que sim ou não, porque tem umas regras que está incumbida dentro daquele acordo, que é o trabalhador que vai dizer, não porque eu sou prejudicado, porque a convenção coletiva me dá um benefício protetivo. Então, ou sim, porque vai me agregar um X valor todo mês. Não, e sim, porque se eu faltar esse mês e não faltar o mês que vem, eu ganho no mês seguinte. Então, eu não perco esse benefício. Levamos para aprovação e tivemos a sua absoluta maioria de sim. E isso é benéfico e é gratificante, porque nós temos o corpo a corpo com o trabalhador. Porque, legal. Na verdade, o trabalhador anseia a presença do sindicato, mas nós somos 14 diretores, Sim. e na qual nem todos os 14 estão em atividade pelo sindicato. Temos diretores que ainda estão lá nas suas empresas normal, mas o acordo coletivo para nós muito mais trabalhoso, viu, doutora? Porque são muitas empresas, Sim. né? Mas é um tipo de acordo que nos dá prazer de fazer, que é o acordo coletivo. Não, e tá ali no tete a tete, como a gente fala ali, com o trabalhador, né? Tá próximo, vem nos anseios. Nós fazemos assembleia para jornada, nós fazemos assembleia para melhoramento de condição de salário, nós fazemos assembleia para, por exemplo, na categoria concessionária que nós também representamos, dentro da convenção coletiva não é permitido o trabalho no domingo e no feriado sem um acordo coletivo. Então, as empresas que têm interesse de abrir num feriado ou no domingo, nos procuram. Se for feriado, é sindicato dos empregados e sindicato dos concessionários. Se for um domingo, é sindicato e empresa que negocia. Então, oferece um plus, oferece uma condição melhor, ninguém está para jogar dinheiro fora, não é todo final de semana, não é todo feriado. Então, normalmente, sempre consegue-se um bom acordo, tanto para a empresa, que consegue vender ou apresentar sua marca num dia específico, Sim. e para o trabalhador, que leva um dinheirinho a mais para sua casa, e dinheiro nunca é demais, né? Sim. Em Washington, e o que você acha dessa questão da participação nos lucros, que é interessantíssimo para os trabalhadores, principalmente aí nas convenções, né? Que já que é uma cláusula aí que tem que ser decidida ali pelos sindicatos, né? Tanto empregador quanto patronal. Como está essa briga? Porque isso é tão importante para o trabalhador, né? Em vez da gente, ele naquele acordo, olha, aquele que não falta, aquele... Mas assim, acho que a participação nos lucros, dependendo do que for acertado, é tão vantajoso para o empregado. A Constituição esclarece o PLR, que é a participação nos lucros, né?
Porém, as empresas adotam o PPR, que é participação por resultados, que estabelece um certo mecanismo, né? Nós não temos uma condição de avaliar se é tangível ou não, então a Assembleia vai nos dizer se sim, o trabalhador consegue o objetivo ou não. É só um acordo para que só os diretores recebam os seus bônus, aquelas coisas todas. Por quê? O PLR ele é bom para todo mundo, para o trabalhador e para a empresa também, Sim. Na qual ela pode bater os seus recursos econômicos em dinheiro no seu resultado final. E para o trabalhador, que ele tem até R$6.000, ele é isento, né, do imposto. Só que assim, nós temos na Constituição, porém não temos uma regulamentação. Não é obrigado. Eu nunca vi isso. Eu, como sindicalista, nunca vou entender. Talvez vocês, que são os operadores de direito, saibam discursar melhor. Mas como que eu tenho uma cláusula constitucional, mas não é obrigado? Que precisa de regulamentação. Que precisa de regulamentação. Então... Infelizmente, são inúmeras que isso. precisam. Então, o que acontece? Recentemente, chegou no STF uma discussão, eu não lembro agora qual foi a confederação, porque a confederação pode entrar direto no STF, na discussão da obrigatoriedade do PLR. Como aqui no Brasil já acontece, e realmente acontece, na qual horas o STF legisla em relação à Casa Legislativa, ele deu 18 meses para o Congresso regulamentar a lei do PLR, que é uma lei de 2000, porém, na verdade, fizeram aquela lei que engana que eu gosto, que era para enfiar o trabalho ao domingo, aquela coisa toda. Se dentro de 18 meses o nosso Congresso não regulamentar a lei do PLR ou PPR, o STF vai dar a decisão final. E espero que a decisão final seja benéfica à classe trabalhadora, uma vez que a participação nos lucros é do empregado, porque a empresa já tem o lucro dela praticamente 100%. Então, nós estamos nessa expectativa. Em cláusulas convencionais, é muito complicado colocar cláusula de participação nos lucros e resultado, mesmo que comecemos com um valor mínimo, mas é muito difícil. Por quê? Nas convenções coletivas, nós negociamos com um sindicato patronal onde representa tanto os grandes, os médios e os pequenos. Então, como que você vai classificar uma regra de PLR quando você tem uma empresa que o capital dela ou o ganho dela é bem menor do que uma sociedade anônima, essas incorporações multinacionais? Até isso é complicado. E aí para a gente não existe trabalhador de segunda, primeira, terceira categoria. Trabalhador no comércio é trabalhador no comércio. Então todos têm que ter a sua hegemonia de benefício. Não dá para dizer que, olha, o senhor é microempresário, o senhor vai pagar R$200, na qual ele trabalha... Isso, na hora que ele trabalha a mesma jornada de trabalho e ganha menos. E lá, o outro que ganha um pouquinho mais, vai, né, mais trabalha a mesma jornada e vai ganhar uma disparidade. Então, quer dizer, você não consegue agradar, né? Assim é o Brasil, não dá para você praticar o piso no Nordeste ou no Norte, que você pratica na região Sudeste. Todas essas brigas aí, infelizmente, como difícil. Nós somos um país continental, temos essas dificuldades continentais dentro da própria República Federativa do Brasil. Bom, o Washington vai voltar, vai contar mais dificuldades, porque não é fácil, né? Infelizmente, no Brasil, essa relação capital-trabalho ela é complicada. Mas nós vamos a próxima vez, porque hoje não vai dar... Ele não conseguiu... Acho que ele terminou sem a PL, PLR, PPR, mas ele vai continuar falando aqui com a gente, sempre, né? O Washington ele já é parceiro aqui do programa. E é isso, queridos. Espero que vocês aí, comerciários, gostem aí desse tema que é importantíssimo. E a Voz do Trabalhador vai estar sábado, às 9h, e domingo no Reprise. Washington, agradecendo sempre mais uma vez a presença. Eu que agradeço. E é isso aí. E fechamos, que o Alessandro já deu ali o ok. E até a próxima semana.